capítulo 5 do livro de Apocalipse, conhecendo esse livro maravilhoso. Capítulo 5 fala de um livro selado e fala de algumas coisas. Você sabia que a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus? No capítulo 4 do vídeo de ontem, lá tem uma passagem no verso 5 que diz assim: do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também no verso 6 fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Eu não vou te falar a passagem exata, mas vou dizer para você ir lá e ler. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 11, no verso 2, fala a respeito desses 7 Espíritos de Deus. Mas no capítulo 5 e no capítulo 8, a Bíblia aqui em Apocalipse mostra uma das coisas mais tremendas. Qual é a dinâmica da oração? Eu vou pedir que você leia o capítulo 5 e depois você vai ler lá o capítulo 8, no verso 3, você vai entender como é que funciona isso. Quando você ora, segundo Apocalipse, tem um anjo aqui que pega uma taça de ouro na mão, ou uma salva de ouro em algumas traduções, recolhe a sua oração, voa, vai até lá no capítulo 4, diante do trono de Deus, tem como uma mesa assim, um altar cheio de fogo, brasas vivas, e a Bíblia diz que esse anjo derrama lá as suas orações no meio desse altar, mistura a sua oração com o fogo desse altar, pega a sua oração nessa taça de ouro e devolve para a terra. Quando a sua oração cai aqui com o fogo do altar, a Bíblia diz que acontecem vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. A Bíblia mostra que isso é a resposta de Deus. Muita gente não conhece ou consegue reconhecer a resposta das suas próprias orações. Veja só, tem uma passagem que todo mundo conhece, quando 2 servos de Deus foram presos, estavam lá na cadeia e eles começaram a cantar. Tinham apanhado muito, estavam com as pernas, os braços presos no tronco, lá no cárcere interior, e eles começaram a adorar a Deus, começaram a orar. E o que aconteceu? Tem até uma música famosa, né? Um terremoto vai acontecer aqui. Aconteceu um terremoto e aqueles homens foram libertos com a resposta de Deus em terremoto. Lá no livro, acho que 1 Samuel, lá diz que um dia o exército de Israel, com medo, pediu para Samuel orar, porque os filisteus se levantavam contra eles. E quando Samuel começou a orar depois do sacrifício, Deus trovejou e libertou o exército de Israel com trovão. Como é que foi isso? Eu não sei, eu sei que está aqui na Bíblia. Eu sei que a oração tem poder. E quando você ora, as coisas acontecem. Os céus se abalam com a sua oração. Os anjos saem correndo para colocar a sua oração no fogo do altar de Deus. Não cesse de orar. Leia o livro de Apocalipse. Leia o capítulo 5 e o capítulo 8 e aprenda como é que a sua oração funciona. Porque Deus te ama e não desiste de você.